Damos início à edição Ipsis Verbis de hoje, desta segunda-feira. Nesta edição vamos abordar a personalidade e as múltiplas facetas do médico, investigador e historiador luso-americano Manuel Luciano da Silva, falecido recentemente, a 21 de outubro, em Bristol, Rhode Island, nos Estados Unidos da América. Natural de Cavião, Val de Câmara, Manuel Luciano da Silva manteve sempre a sua ligação à terra natal, através, nomeadamente, de consultas médicas à distância, utilizando as novas tecnologias da comunicação. Entretanto, em Val de Câmara foi fundada em 1998 a Associação Dr. Manuel Luciano da Silva, dedicada à cultura, história e pesquisa. O Dr. Pedro Laranjeira, meu convidado de hoje, é o responsável por esta associação. Muito boa noite, boa tarde, Pedro Laranjeira. Começaria, enfim, por falar da biografia do Dr. Manuel Luciano da Silva, que aspectos, enfim, marcantes, uma biografia recheada de muitas atividades, que aspectos marcantes é que estão nesta biografia do Dr. Manuel Luciano da Silva? Eu destacava-lhe uma coisa muito curiosa, aliás, citando o próprio Dr. Manuel Luciano da Silva, que frequentemente dizia que ao longo da sua vida e do seu percurso teve 3 universidades. A Universidade de Coimbra, onde se formou como médico, a Universidade de Nova Iorque, onde se especializou, e a Universidade da Aldeia de Cavião, onde aprendeu o que era a vida. Isto era uma imagem que ele transmitia às pessoas, que gostavam muito de ouvir isto, e ele depois tipificava, dizendo que foi na Aldeia de Cavião que aprendeu as coisas mais importantes da sua vida, incluindo a arte de fazer diagnósticos, e eu já lhe dou um exemplo curioso, porque ele começou a sua vida como pessoa humilde, nascido numa humilde aldeia do mais profundo do interior do coração de Portugal, mas achou que podia chegar longe, e chegou, e demonstrou, mas começou por andar no campo, a ajudar a família na agricultura, a guardar gado, descalço, durante muitos anos, de modo que ele aí aprendeu de facto o que é a realidade da vida, o que são as necessidades do dia a dia das pessoas. Ele fazia a ponte, quando contava esta história, para a sua condição de médico, dando um exemplo que divertia as pessoas, que era que até como médico o seu primeiro diagnóstico foi aprendido na Universidade de Cavião, foi a mãe que lhe ensinou que era meter o dedo na galinha para ver se tinha ovo. Era uma brincadeira dele. De facto, o percurso da vida dele foi complicado, porque ele com 19 anos foi forçado a ir para os Estados Unidos da América. Ele não queria emigrar, foi contra a vontade, sempre o disse, sempre o escreveu, mas o pai, que era da Marinha Americana, obrigou-o a ir para os Estados Unidos. E ele, pronto, lá ficou, lá começou a fazer a sua vida, mas tinha aquele sonho de ser médico. E então voltou a Portugal, para a Universidade de Coimbra, onde se formou em 1957, com distinção, e depois voltou para os Estados Unidos, veio ainda uma vez mais a Portugal para se casar, porque entretanto ele, que tem um grande amor à sua terra e à aldeia de Cavião, é acima de tudo um universalista, mas provou até nos laços familiares, porque casou com uma alentejana, apaixonou-se por uma alentejana, que é a doutora Silvia Jorge da Silva, que ao longo da sua vida viria a ser a sua musa inspiradora, a sua companheira e coautora de todos os seus livros, e portanto companheira permanente de investigação. Uma das coisas notáveis que há em relação ao percurso de vida do Dr. Manuel Luciano da Silva é que é suficientemente importante para ter entusiasmado outro grande português, o nosso realizador Manuel Oliveira, a fazer um filme biográfico sobre a sua vida, e que foi premiado na Bienal de Veneza, Cristóvão Colombo, o Enigma, que não é um filme sobre Cristóvão Colombo, é um filme biográfico sobre a vida do Dr. Manuel Luciano da Silva. E nesse filme mesmo se vê uma coisa curiosa, para voltarmos à doutora Silvia Jorge da Silva, que é a maneira como eles passaram a sua lua de mel no Alentejo e no Algarve, que foi a visitar museus e cemitérios e igrejas. Portanto, ela foi sempre a companheira dedicada que esteve ao lado dele e que fez investigações com ele. Ainda bem que fala na questão de Cristóvão Colombo. O doutor, como historiador, acreditava mesmo que Cristóvão Colombo era português. Não só acreditava, como nos forneceu, depois de muitos estudos sobre o tema, que são feitos há praticamente 100 anos, e há muita literatura escrita sobre isso, que os nossos historiadores infelizmente ignoram um pouco, não é? Aliás, eu próprio me embrenhei nisso e fiz uma grande investigação que me levou a escrever um livro sobre o assunto. Foi por
isso que eu conheci o Dr. Manuel Luciano da Silva. Aliás, eu na altura trabalhava em jornalismo, numa revista mensal que saía com o Público, e resolvi fazer um tema em estilo de grande reportagem sobre Cristóvão Colombo. E então tropecei naturalmente na figura do Dr. Manuel Luciano da Silva, obtive os contactos dele, telefonei e quis publicar uma entrevista com ele. Foram 3 longos telefonemas para os Estados Unidos que acabaram por se traduzir numa entrevista, e mais tarde, depois o Dr. Manuel Luciano da Silva veio a Portugal, andámos juntos durante bastante tempo pelo país todo e estabelecemos uma forte amizade entre nós. Mas o Dr. Manuel Luciano da Silva, não contente com as investigações, com as teorias, com as análises feitas a toda a história do Cristóvão Colombo, arregaçou as mangas e ele e a doutora Silvia foram para a Biblioteca do Vaticano e aí obtiveram as primeiras provas documentais. Portanto, não são teorias, são provas documentais de que Cristóvão Colombo era, de facto, português, nobre e português. Embora, oficialmente, há historiadores que não aceitem essa tese. De alguma forma, houve algum conflito com outros historiadores em Portugal, ou nem por isso? Muito, como hoje há ainda, não é? De qualquer modo, eu não percebo muito bem porque é que os nossos historiadores não se interessam tanto por estas coisas, porque isto é fundamental para a história de Portugal. A história de Cristóvão Colombo é uma quantidade de asneiras que têm vindo a ser repetidas ao longo de 5 séculos, que vêm de pequenos escritos que apareceram há 500 anos. Aliás, acreditamos que um deles, mandado pôr no papel pelo próprio Dom João II, havia aí uma trama ligada às estratégias. Não vou amassá-lo nem aos ouvintes com essa história, há muita coisa escrita sobre isso, mas infelizmente os nossos historiadores não deram até hoje a devida atenção a isto. Eu costumo perguntar porque é que eles farão isso, se será por preguiça de estudar ou por algum constrangimento em relação a terem agora que dizer que nos últimos 40 anos andaram a ensinar coisas que não eram verdade. A verdade é que não o fazem, não é? O Dr. Manuel Luciano da Silva revoltava-se muito contra isso, não só em relação à história de Cristóvão Colombo, mas outras. Ele costumava dizer por brincadeira que não é verdade que Portugal descobriu a maior parte do mundo. Portugal descobriu o mundo todo. E dava como exemplo coisas como aliás, ele envolveu-me nisso também, a descoberta da Austrália, uma coisa que tem passado um bocado ao lado dos historiadores. A Austrália foi descoberta por um navegador português, outro alentejano, outro Cristóvão, o alcaide do Castelo de Mourão, no Alentejo, que aliás eu fui visitar com o Dr. Manuel Luciano da Silva para termos a tristeza de o ver completamente abandonado e em ruínas. Portanto, o Cristóvão de Mendonça descobriu a Austrália e navegou ao longo da sua costa e cartografou tudo aquilo com mais de 120 nomes em português. Aí não há discussão possível. Essa cartografia feita por Cristóvão de Mendonça está no Museu de Huntington Beach, na Califórnia. E, portanto, não há discussão em relação a isso. Mas foi preciso um australiano arregaçar as mangas e escrever um livro sobre isso. Não nenhum português que se tivesse lembrado disso. E, no entanto, a Austrália foi descoberta 248 anos antes do Capitão Cook. Pronto, isso teve resultados positivos, porque desde há uns anos a esta parte, desde que o Peter Trickett, o australiano, escreveu o livro, as enciclopédias deixaram de dizer que a Austrália tinha sido descoberta pelo Capitão Cook e mudaram o texto para que o Capitão Cook reclamou a Austrália para a coroa britânica, o que está correto. Mas foi 248 anos depois da descoberta. Eu costumo, aliás, perguntar aos portugueses se sabem quem é que descobriu a Califórnia. A maior parte dos portugueses não sabem, mas os californianos sabem, porque em San Diego tem uma estátua dedicada ao navegador português João Cabrilho, que descobriu a Califórnia. Portanto, nós somos os nossos piores inimigos em relação à divulgação das coisas que fizemos. E o Dr. Manuel Luciano da Silva fez isso, não só em relação ao Cristóvão Colombo, mas antes disso ainda, em relação a uma outra coisa que foi o que ele lançou no mundo da investigação, que foi a Pedra de Dayton. Outra coisa que passa muito ao lado da maior parte dos portugueses. A Pedra de Dayton é um monólito de 40 toneladas que, que apareceu do século XVI, exatamente, que apareceu no meio mergulhado 20 horas por dia debaixo de água no rio Taunton, nos Estados Unidos, onde acabaram por ser descobertas inscrições
que têm a ver com uma história curiosa. Já agora, permita-me dizer-lhe, quase em estilo de gracinha, uma coisa. Também quando se diz que Cristóvão Colombo descobriu a América, não é verdade. Quem descobriu a América foi um português, sim, 20 anos antes de Cristóvão Colombo, foi o navegador de João Vaz Corte Real, que, ao serviço do rei, descobriu a Terra Nova. A última vez que eu verifiquei, Terra Nova é América. E, portanto, quem descobriu a América foi João Vaz Corte Real, 20 anos antes de Cristóvão Colombo. A aventura de Cristóvão Colombo é em 1492, a descoberta da Terra Nova é em 1472. Esse senhor tinha 2 filhos, Gaspar e Miguel Corte Real. E uns anos depois, em 1501, o Gaspar Corte Real tentou seguir a senda do pai. O pai descobriu a Terra Nova porque andava à procura das águas dos bacalhaus. E então o Gaspar foi à procura da mesma senda do pai e perdeu-se. Nunca mais se ouviu falar dele. E um ano depois, em 1502, o irmão mais novo, o Miguel Corte Real, foi à procura do irmão e perdeu-se também. Nunca mais se ouviu falar dele. Portanto, depois, a partir de 1680, quando os peregrinos britânicos, assim lhes chamam, começaram a colonizar o continente norte-americano, descobriram então a Pedra de Dayton e vem a ser encontrada, gravada na Pedra de Dayton, ao mesmo estilo de gravações que os portugueses fizeram pelo mundo inteiro, no Zaire, no Ceilão, inscrições, uma das quais é a data de 1511. 4 reproduções da Cruz de Cristo. Ora, há 302 tipos de cruzes, mas a Cruz de Cristo é única, é portuguesa e tem que ver com os descobrimentos portugueses. Era a cruz que ia nas caravelas e nas nós portuguesas nos descobrimentos. E também o nome Miguel Corte Real. Ora bem, então o que é que se deduz daqui? Que o Miguel Corte Real, quiçá o Gaspar Corte Real também, mas não se sabe, que não voltaram, alguma coisa aconteceu, algum acidente tiveram e por lá ficaram. Mas a verdade é que chegaram lá tanto mais que as inscrições apareceram, portanto, ter-se-ão misturado com os índios. Há uma tribo de índios naquela zona que ainda hoje tem palavras derivadas do português. Aliás, isso é explicado pelos peregrinos britânicos, quando descrevem essa tribo, dizem de uma forma muito curiosa que encontraram uma tribo com índios brancos. Portanto, tornou-se mais ou menos aparente que o Miguel Corte Real e os seus homens se misturaram com a tribo de índios que, de resto, a partir dessa altura, mais ou menos, mais 20, menos 20 anos, passou a ter nos seus chefes tribais, em estilo de apelido, a palavra quina, que é uma palavra portuguesa. Portanto, a partir dessa altura, os chefes dessa tribo passaram a chamar-se qualquer coisa quina, né? Portanto, tudo isto tem que ver com a nossa saga dos descobrimentos e do povoamento do mundo. Aliás, à semelhança do que fizemos noutros lados do mundo, isso dá um estatuto completamente diferente dos outros colonizadores aos portugueses, porque comparados com holandeses, com britânicos, com franceses, com belgas, nós fomos de facto o único povo que, tendo-se misturado com outros povos, e efetivamente o fez, misturou-se com eles, assimilou a sua cultura, transmitiu também a nossa, mas nenhum povo se misturou com os povos colonizados como Portugal. Aliás, do que o Brasil é um excelente exemplo. Exatamente. Como é que nasceu o interesse de Manuel Oliveira sobre a personagem do Dr. Manuel Luciano da Silva, tendo em conta esta questão de Cristóvão Colombo? Foi a leitura do livro dele, do livro de Cristóvão Colombo. Era português. Manuel Oliveira leu o livro, entusiasmou-se, achou que aquilo que dava um argumento muito bom para um filme, telefonou para o Dr. Manuel Luciano da Silva, fez-lhe a proposta. O Dr. Manuel Luciano da Silva, lá longe, nem sabia muito bem quem era Manuel Oliveira, tive que ir à procura, pensou que estavam a brincar com ele quando lhe fizeram um telefonamento, depois descobriu, não, isto é sério. Sim, senhor, e colaborou nisso, e portanto lá acabaram por fazer o filme, que, como lhe disse, é uma biografia do Dr. Manuel Luciano da Silva, que conta as etapas todas, a ida para a América contrariado, depois a Universidade de Coimbra, o casamento, o regresso à América, essas coisas, e o fim do percurso, portanto, com as histórias da Pedra de Dayton e do Cristóvão Colombo, que acaba por ser puxado para título pelo Manuel Oliveira. Não? Entretanto, há alguns anos nasceu uma associação com o nome do Dr. Manuel Luciano da Silva. Como é que nasceu esta associação? De que forma? Os objetivos penso que terão a ver também a ver com esta faceta de historiador do doutor e também a ligação a Cavião. Bom, as duas coisas, disse muito bem. O Dr. Manuel Luciano da Silva sempre teve grande motivação para a divulgação da nossa cultura e dos valores mais intrínsecos da nossa história e das nossas tradições. E sempre teve também um amor muito apegado à sua terra de origem, nomeadamente e particularmente à sua aldeia de origem.
E então ele, a determinado percurso da sua vida, já como médico, aliás, permita-me dizer entre parênteses o que vai reforçar a história que lhe vou contar, que o Dr. Manuel Luciano da Silva concluiu 56 anos de carreira médica sem um único caso de insucesso clínico, o que é absolutamente notável. E então, por causa disso, fez amizade com um senhor que é outro notável português, um valcambrense, o senhor Comendador Álvaro Leite, que é o fundador do Finibanco e da Vicame, portanto, de instituições que são de grande peso no Conselho de Valcambra, e, portanto, um homem de posses na altura, não é? Faleceu há poucos anos, mas o senhor Álvaro Leite, como ele gostava que lhe chamassem, que ele não gostava que lhe chamassem comendador, era um homem muito simples, tinha uma doença terminal muito grave, e o Dr. Manuel Luciano da Silva conseguiu prolongar-lhe a vida 18 anos e 2 meses. E, entretanto, ao longo desse período, como imagina, fizeram amizade. E então aconteceu em 1993, isto para situar historicamente a coisa, na aldeia de Cavião, numa daquelas casas ali, uma conversa entre o Sr. Álvaro Leite e o Dr. Manuel Luciano da Silva, em que o Sr. Álvaro Leite disse: Manuel Luciano da Silva, você tem tantos livros, tem milhares de livros, porquê é que não faz aqui uma biblioteca, aqui no sítio onde você nasceu? E ele disse: meu amigo, eu fazia, mas não tenho posses para isso. E o comendador respondeu-lhe: mas eu tenho, faça. E fez, e de facto foi o Comendador Álvaro Leite que pagou todo aquele museu que está ali, que se destaca um bocadinho no meio da aldeia de Cavião, que é uma aldeia rústica, típica portuguesa, com uma pérola ultramoderna no meio, que é o museu, que foi de facto inteiramente financiada pelo Sr. Álvaro Leite, e depois, naturalmente, a partir daí, subsidiada pelo próprio Dr. Manuel Luciano da Silva, que ofereceu para a associação e para o seu funcionamento os direitos de autor dos livros que publicou. Nunca ganhou um cêntimo com os livros que publicou, ofereceu sempre os direitos de autor para a subsistência da associação. Entretanto, pediu-me que, dada a nossa amizade também, que entretanto construímos, pediu-me que dinamizasse um bocadinho o funcionamento do museu, que não estava com uma atividade, enfim, tão visível como eu gostaria que estivesse. Isto foi em 2010, portanto há 2 anos, e eu para lá fui, lá comecei a fazer uns eventos, ia dar um apoio àquilo. Entretanto, criámos uma série de novos espaços, sempre dentro da linha de orientação que o Dr. Manuel Luciano da Silva nos pediu que seguíssemos, que era de tudo aquilo que fazíamos ser direcionado para o povo de uma forma simples e gratuitamente. E nós fizemos, criamos vários espaços, temos uma biblioteca, temos uma videoteca, porque um amigo nosso ofereceu-nos 400 filmes escolhidos a dedo, que encerram em si o essencial da história do cinema em todo o mundo, desde 1920 até agora, as grandes obras-primas da humanidade. Aliás, devo-lhe dizer que em termos de videoteca, em termos de qualidade e de história do cinema, é a melhor coleção que existe no país fora da Cinemateca Nacional. Portanto, está aqui na aldeia de Cavião e pode ser consultada e usada gratuitamente por quem o quiser em qualquer altura. Construímos também um museu dedicado a Cristóvão Colombo, fizemos aquilo que chamamos o Museu Colombo, onde estão reproduzidas provas documentais de que ele é português, onde são exemplificadas as teorias que até hoje existem e onde temos uma valiosíssima coleção bibliográfica de tudo quanto nos últimos 100 anos foi escrito sobre o Colombo português. E fizemos, evidentemente, uma casa-museu Luciano da Silva, dedicada ao nosso próprio patrono, exatamente na casa que tem o quarto onde ele nasceu. Lá está a cama da mãe, o chaile da mãe, até o bacio. Está lá tudo como estava há 80 anos atrás. E eu juntei aquelas coisas de há 80 anos atrás, apenas acrescentei quadros na parede, louvores, diplomas, condecorações, para mostrar aquilo que o Dr. Manuel Luciano da Silva queria mostrar, que era que um homem pode nascer na maior humildade e chegar aonde quiser na vida, desde que de facto tenha vontade disso. Os apoios autárquicos existem para este tipo de obra? Tem havido esta interrelação com a autarquia? Tem havido essa interligação com a autarquia. A autarquia tem colaborado connosco em termos logísticos naquilo que pode, mas respondendo de outra maneira ao cerne da sua pergunta, porque eu julgo que a sua pergunta encerra um outro significado, é que tipo de apoios temos, e aí estás a falar de apoios financeiros, de apoios materiais. Não temos nenhum. Logísticos, sim. Tanto da Junta de Freguesia de São Pedro Castelães como da Câmara Municipal de Valcambra. Em termos de apoios financeiros ou qualquer tipo de subsídios, nunca tivemos nenhum, nem do Estado,
nem da autarquia, né? Vivemos em crise, o país está com dificuldades, temos uma colaboração muito forte por parte da autarquia de Valdecâmara, tanto do Presidente da Câmara, Engenheiro José Bastos, como da sua Vereadora da Cultura, a doutora Adriana Rodrigues, que de facto tem estado muito empenhada em nos apoiar e tem estado connosco em muita coisa, mas eles também não têm posses para nos dar mais do que um apoio logístico pontual em relação a algumas coisas. Infelizmente não temos nenhum subsídio ou apoio de natureza oficial, já os pedimos, aliás, ainda ao Ministério da Cultura, mas não é possível, disseram-nos sempre que não, e nós vamos vivendo com as cotas de sócios. Nós temos 150 sócios, dos quais, digamos que quase metade não pagam as cotas, não é? Mas isso é habitual no nosso país. Mas também temos uma cota que são 12 euros por ano, 1 euro por mês, não é? Vamos vivendo com isso e eventualmente com a venda de um ou outro livro do Dr. Manuel Alcendo da Silva que as pessoas queiram. As edições dos livros deles estão todas esgotadas, os únicos exemplares que restam são aqueles que temos lá, e assim vamos tentando sobreviver, numa ocasião ou noutra, com pequenos donativos dados por pessoas que estão mais perto do conhecimento do que aquilo é e que querem ajudar, de facto. Algum mecenato, entre aspas? Sim, de pequena monta, mas que é precioso, ajuda muito. Para aquele espaço, ou melhor, para a associação, que projetos é que pretende desenvolver no futuro? Bom, nós queremos essencialmente continuar a obra do Dr. Manuel Alcendo da Silva. Ele tinha um lema que nós adotámos como nosso e que orienta tudo aquilo que nós fazemos, que é a intenção de investigar e divulgar aquilo que ele chamava, e este é o lema, a importância dos portugueses na história da humanidade, que de facto é notável. O Dr. Manuel Alcendo da Silva fala muitas vezes dos descobrimentos, que é a primeira grande saga de globalização, só secundada, digamos assim, depois pelos americanos e pelos russos na conquista do espaço, que é a segunda globalização, mas com a diferença que é preciso notar, não é? Que os americanos e os russos sabiam o que se ia passar e por o que iam passar ao 10º de segundo, e nós fizemos-nos ao mar, arrostando em cascas de nós com ondas de 15 metros, numa altura em que se acreditava que no mar havia monstros. Exatamente. De facto foi uma saga notável. Mas a importância dos portugueses na história da humanidade não se esgota nos 500 anos dos descobrimentos, e nós continuamos a ser um grande povo com grandes valores. Inclusive nas novas tecnologias e nas coisas de topo de gama, temos grandes portugueses à frente do que há de mais moderno em todo o mundo. Inclusive, por exemplo, na medicina. Nós temos médicos em Portugal que eu, aliás, até escrevi um livro sobre um deles, que achei que era muito importante, que em 2 terapias que faz, uma delas ele é mestre dos técnicos especialistas dos outros 7 países em que isso é feito, e em relação à outra terapia que acabou de inventar há cerca de 2 anos atrás, é o único médico no mundo que o faz, e são coisas de extrema importância para a garantia da qualidade de vida de pessoas, tanto homens como mulheres. Portanto, nós continuamos a ter portugueses de grande valor e continuamos a ser um grande povo. Era isso que o Dr. Manuel Alcendo da Silva queria, que as pessoas percebessem, estivessem sensibilizadas para isso, e que isso fosse divulgado o mais possível. E esse é o nosso objetivo, é tentar continuar a fazer aquilo que o Dr. Manuel Alcendo da Silva queria que fosse feito, mas também a perpetuar a memória de um grande homem e de um grande português que ele foi, que nunca esqueceremos e a quem o país muito deve. Pedro Laranjeira, quero agradecer a sua presença neste programa. Muito obrigado e muito boa tarde.